do 9º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Ligue na Educação. Eu sou a professora Raquel Rezende e hoje a nossa aula vai ser sobre Geopolítica, América e África. O que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos compreender os conceitos de Estado, nação, território, governo e país. Conhecer as principais regionalizações do continente americano, conhecer aspectos relacionados à dimensão, localização e regionalização do continente africano. Então, a nossa aula de hoje a gente vai ter muitos conceitos importantes aí para a gente entender o que é a geopolítica e como que a geopolítica está no continente americano e no continente africano. Então, um conceito importante aí é o Estado. O que é o Estado? É a unidade administrativa de um território. Não existe Estado sem território. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem os anseios da população que habita o seu território. Ou seja, o Estado ele é responsável para atender a população, a levar os serviços de educação, saúde, moradia para os habitantes de um determinado território. Nação. O que é a nação? É o grupo de pessoas que tem a mesma origem e se identifica por meio de uma identidade cultural própria, como a língua, a religião, costumes, valores e tradições. Então, o que faz da gente, nós brasileiros, sermos uma nação? Uma das principais características que faz da gente ser uma nação é a língua falada, e alguns costumes que é nosso. Por exemplo, o comer arroz com feijão, algumas festas religiosas, a festa junina, por exemplo, a gente ser descendentes dos mesmos povos, dos índios, dos africanos, dos europeus, a gente ter essa história, a mesma história, e isso faz com que a gente tenha um sentimento de pertencer àquela história, àquele lugar. Então, a nação é um conjunto de pessoas que têm hábitos, história, culturas iguais. Território é a área onde está assentado um Estado. Corresponde ao espaço no qual um determinado povo exerce o poder e domínio. Possuir um território é fundamental para que o país seja reconhecido. Então, o que é o território? É a base física, que é delimitado ali por marcos. Esses marcos podem ser naturais ou também eles podem ser humanos, construídos. O que vai delimitar, por exemplo, um país? Pode ser um rio, que é natural, pode ser uma floresta, igual o que delimita o Brasil, por exemplo, de alguns países vizinhos dele, por exemplo, a floresta amazônica. Ou então pode ser também construídos pelo homem, um marco construído pelo homem, um físico, por exemplo, um muro. Hoje, a gente sabe aí que os Estados Unidos estão construindo um muro entre o México e os Estados Unidos, Então, a gente vai ter aí essa fronteira construída pelo homem, que é o muro. Se a gente for pensar, um território, como que a gente vai identificar o nosso território, por exemplo? O que delimita o meu território? A minha casa, por exemplo, ela é delimitada por muros. O que vai fazer? Aonde que eu vou ter o controle daquela área ali vai ser um muro ou vai ser uma cerca. Governo é apenas uma das instituições que compõem o Estado, com a função de administrá-lo. Os governos são transitórios e apresentam diferentes formas que variam de um lugar para outro, enquanto os estados são permanentes. Então, gente, o governo, qual que é a diferença do governo para o Estado? O governo, ele é temporário. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um governo presidencialista que a gente troca o presidente de 4 em 4 anos, tem a eleição e troca-se o presidente. E o governo, ele é que vai administrar o Estado. Ele que vai conduzir o Estado. Então, aqui a gente tem esse infográfico aqui mostrando que povo, mais a cultura, mais o território vai formar uma nação.
Outro conceito importante que a gente vai ver hoje é de regionalização. O que é regionalizar? Né? Regionalizar é agrupar lugares com características semelhantes, né? E diferenciar, separar ali daqueles outros que têm outros tipos de características. Então, existem diversos critérios para a gente regionalizar o espaço geográfico. Então, a gente pode observar aí para analisar, para usar os critérios para regionalizar um território. Pode usar o clima, pode usar a renda da população, o idioma falado, os grupos étnicos, né? E outros tipos de a região mais desenvolvida, as regiões menos desenvolvidas, as regiões mais frias, as regiões mais quentes. Então, tem vários jeitos aí da gente estar regionalizando. Por exemplo, o Brasil, a gente vê aí que o Brasil é regionalizado por 5 diferentes regiões, né? Por causa da característica de cada um dos estados que acompanham. Continente americano. Então, a gente vai começar a falar do continente americano. Regionalizar o continente americano. O continente americano ele é o segundo mais extenso do mundo. É um território alongado no sentido norte a sul, com grande diversidade natural. E ele pode ser regionalizado de 2 formas. Aqui a gente tem um mapa, né, da América, com a primeira regionalização que a gente vai falar, que é a regionalização observando os critérios físicos, né? Então, dessa forma, a América era dividida em 3 regiões. A América do Norte, que está colorido no mapa de azul, a América Central, que é o de vermelho, e a América do Sul, que é o de verde. A América do Norte, ela é composta por só 3 países, né? Os Estados Unidos, o Canadá e o México. A América Central é um pequeno istmo, é uma pequena porção de terra que liga esses 2 pedaços de terra maiores, né? E ele é composto também por ilhas. E a América do Sul, que vai ter aí a maior quantidade de países, inclusive o Brasil é o maior deles. Outra regionalização que a gente tem do continente americano é observando os critérios históricos, culturais, né? A história, como que foi colonizado. Então, a gente vai ter a divisão só de 2 partes, né? A América anglo-saxônica, que aí nesse caso é formado só pelos Estados Unidos e pelo Canadá, e do México até a Argentina, a gente vai ter a América Latina. Então, a gente viu aí, né, essa regionalização física, que observa os critérios físicos, né, até mesmo pelo clima, né, pela vegetação também, e a gente vai estar regionalizando dessa forma, e a regionalização histórico-cultural. Os países da América anglo-saxônica, eles são chamados assim porque eles foram colonizados pelos ingleses, então eles falam inglês, né? Tem a língua mãe deles é o latim, é o inglês, é o saxônico. E a América Latina, que vai ser aí os países que foram colonizados ou pelos portugueses ou pelos espanhóis, né? Que é a língua descendente aí do latim. Aqui a gente vai ter algumas curiosidades, né, sobre as duas Américas, a América Latina, que elas têm uma diversidade cultural e econômica muito grande. Isso vem desde também da colonização dessas 2 partes da América. A América Latina foi colonizada pelos portugueses e espanhóis, né? E foi uma colônia de exploração. O que quer dizer isso, né? Os espanhóis e os portugueses que vieram para essa parte da América, eles exploraram as riquezas que aqui tinham, né? Levando para as metrópoles. Já na América anglo-saxônica, que foi colonizado pelos ingleses, lá foi uma colônia de povoamento, os ingleses vieram para povoar. Então, a economia foi totalmente diferente, né? Enquanto uma América Latina estava sendo explorada, a América anglo-saxônica estava sendo povoada, né? Então, lá surgiu comércio, artesanato, diferente daqui, que era trabalho escravo, que era exploração. Então, isso ajudou muito, né, nas características econômicas de hoje, das Américas de hoje. Então, a gente tem aqui a América anglo-saxônica, é formada pelos Estados Unidos e Canadá,
apresentam grande diversidade de paisagem e predomina uma economia desenvolvida. O Canadá e os Estados Unidos são parceiros, né? O Canadá depende ainda muito da economia dos Estados Unidos, mas ele é um país também muito desenvolvido. A América Latina é formada pelos demais países do continente americano, do México até a Argentina, e são os países de economia mais estáveis, né? O Brasil, para a gente ter uma ideia, é um dos países, Brasil, Argentina e o México, são os países com economia mais estável, né, da América Latina. Aí aqui a gente tem algumas imagens, né, para a gente estar vendo aí a diversidade da América, né? Ali o Rio de Janeiro, com a beleza do Rio, a Estátua da Liberdade, no México, né, e na Argentina. Agora a gente vai falar sobre o continente africano. A África, ela é formada por 54 países, né? É o terceiro maior continente. Pode ser regionalizado de várias formas, porque ele é muito diverso. Tem uma natureza diversificada, desde florestas úmidas equatoriais até desertos secos. Aí aqui na imagem, porque quando a gente fala de África, a gente pensa logo naqueles animais de grande porte, né? Girafa, rinoceronte, elefante, né? Porque e uma vegetação de savana, parecendo com o nosso cerrado aqui, mas ou então a gente pensa na África com desertos, ou a gente pensa na África com floresta. Então é realmente um território muito diversificado. Por isso a África ela tem vários jeitos da gente estar regionalizando. A gente vai falar da regionalização que divide a África só em duas. A África Islâmica, que fica ao norte da África, e a África Subsaariana. Por que é chamado África Subsaariana? Porque o que delimita essas duas regiões é o deserto do Saara, né? Então, toda a parte que está abaixo do deserto do Saara vai ser a África Subsaariana. A África Islâmica, ela é localizada na parte norte, foi colonizada entre os séculos 7 e 8 por povos árabes. Por isso, né, a língua adotada nessa região é a língua árabe e 90% da população pratica o islamismo. E predomina a população branca. Já a África Subsaariana é a porção do continente que se localiza ao sul do deserto do Saara. Tem uma população predominantemente negra, apresenta grande diversidade étnica, religiosa e linguística. Uma das características dessa região, né, que a gente ouve muito falar, por exemplo, do apartheid, né, que foi um regime político e social que aconteceu na África do Sul, que é um país da África, né, que por ser maioria negra, ele ainda quem governava e quem detinha lá a economia era os brancos. Então, era um preconceito muito rígido, né, contra os negros, sendo que os negros eram aí a população predominante. Apesar dessas regiões apresentarem características históricas e culturais distintas, as duas apresentam um baixo nível de desenvolvimento econômico e parte significativa de sua população vivem em precárias condições de vida. Aí aqui uma imagem, né, mostrando aí a precariedade, né? A gente sabe aí da precariedade da educação, da alimentação, da saúde. É muito comum, por exemplo, aldeias nas cidades, né, que não tem nem o saneamento básico. Né? Não tem água encanada, não tem rede de esgoto, às vezes o banheiro é comunitário para todos, né? As escolas sem infraestrutura nenhuma. Um filme famoso que a gente tem aí, que né, até indico para vocês assistirem, o Menino que Descobriu o Vento, né? Conta a história mesmo, né, dessa dificuldade que o povo africano tem em relação até mesmo à educação. A pobreza na África é herança do período da exploração dos continentes pelas nações europeias.
Gente, até há pouco tempo, até 1950, vários países da África ainda eram colônias portuguesas. Então, eles não foram explorados só alguns séculos, não. Eles foram explorados muitos séculos e ainda são explorados, né? As maiores riquezas minerais de diamante é encontrado na África. E os diamantes são explorados por empresas europeias. Os modelos de educação e de saúde encontram-se em crise. 362 milhões de pessoas são analfabetas, né? É muito para um continente, né? O que faz um continente se desenvolver é justamente a educação, né? A taxa de alfabetização, né? Elevado índice de mortalidade infantil. Muitas crianças não conseguem chegar a 1 ano de vida, né, por causa da falta de assistência à mãe, né, ou por falta de alimento da mãe, ou de acompanhamento médico, né, desde lá a gestação, depois no pré-natal. Então, muitos não conseguem chegar a 1 ano de vida. Falta de saneamento básico, né, como eu falei, várias cidades, vilas, bairros, né, não tem o básico que é a rede de esgoto encanado e a água tratada. E a gente sabe que isso traz doenças, né, desnutrição, traz vermes, né, que acabam prejudicando aí a saúde das pessoas. Falta também de campanhas de vacinação. É um continente, né, que tem essa falta de preocupação com a vacinação. Aí aqui a gente tem, né, uma menininha aí, né, mostrando essa pobreza que existe na África. Gente, mas lembrando, a gente está falando aqui da pobreza da África, mas a África também tem sua cultura muito diversificada, muito importante. Nós aqui brasileiros herdamos muita coisa dos africanos, mas a gente tem ainda que ter um olhar bem diferenciado para a África por causa desses problemas. Outro problema que a África tem também são com a saúde, né? Os altos índices de contaminação pela AIDS está na África e também o ebola. Então aqui a gente tem algumas imagens da África, né, mostrando essa diversidade, né, tanto cultural quanto natural, né? É um povo que se veste com roupas bem alegres, né? Eles são alegres. E aqui a gente vai ter ali os animais, né, que a gente comentou aí, os animais de grandes porte nas savanas. E aqui eu vou deixar uma questão, né, para a gente estar analisando uma questão. Essa questão é sobre a regionalização da América, né? A regionalização histórico-social da América divide o continente aí eu coloquei 3 regiões: América do Norte, América Central e América do Sul. Não, essa regionalização, ela é também da América, mas não é a divisão histórico-social, ela é a divisão física. Ela divide aí em 2 regiões, América Latina e América Anglo-Saxônica? Sim, né? Como a gente falou, a América Latina, porque ela foi colonizada pelos povos latinos, os portugueses e os espanhóis. E a América Anglo-Saxônica, que foi colonizada pelos ingleses. Uma curiosidade, gente, que eu não falei, é que o Canadá, ele foi colonizado por ingleses e franceses. Então, no Canadá, eles falam o inglês e o francês. Eles têm 2 línguas oficiais. A outra também está errada, né? Que é 5 regiões, né? Países que falam a língua inglesa, países que falam espanhol e países que falam francês. E o português. São essas línguas mesmo faladas na América, mas não é essa regionalização. Então, seria ali a letra B, 2 regiões, América Latina e América Anglo-Saxônica. Aqui está as referências, né, do que eu tirei aí para apresentar a aula para vocês. Obrigado por assistir a aula, né? Até a próxima e fique em casa.